Comandos elétricos, associação de contatos. Antes de irmos para a associação de contatos, vamos ver aqui a definição de diagrama de força e diagrama de comando. Todo acionamento elétrico vai ter o seu diagrama de força e o seu diagrama de comando. Aqui nesta figura nós temos um exemplo. Não precisa entender o que esse acionamento faz. Aqui a gente está com essa figura só para mostrar o que é um diagrama de força e o que é um diagrama de comando. À esquerda nós temos o diagrama de força, formado aqui pelos dispositivos de força, o motor, um disjuntor trifásico, a parte de força do relé de sobrecarga, os contatos de força de contatores, temos as linhas trifásicas aqui, RST, neutro e o condutor de terra. Esse daqui seria o nosso diagrama de força do acionamento. E na direita nós temos aqui o diagrama de comando, formado pelos elementos de comando. Por exemplo, a parte auxiliar, os contatos auxiliares do relé de sobrecarga, nós temos as botoeiras, poderia ter lâmpadas de sinalização, nós temos as bobinas dos contatores, as bobinas dos temporizadores, contatos auxiliares de temporizadores e também de contatores e também dos temporizadores, sensores, entre outros. Aqui os diagramas de força e comando estão na mesma figura, mas eles poderiam estar em folhas separadas. Nesta folha poderia ter somente o diagrama de força e na outra folha somente o diagrama de comando. Esta é a definição, portanto, de diagrama de força e comando. Sempre, em todo acionamento, nós vamos ter a parte de força e a parte de comando. Em alguns casos, talvez não precise do diagrama de força. Por exemplo, em uma das experiências que nós vamos montar no laboratório é um semáforo. É só feito por diagrama de comando. São só lógicas de contatos e sinalização, lâmpadas, portanto, em alguns casos existe somente o diagrama de comando. Agora sim, a associação de contatos, começando pela lógica E. Aqui nós temos uma parte de um diagrama de comando. Na parte de cima aqui nós temos uma linha, né, uma fase, na parte de baixo um neutro. Digamos que essa tensão de fase até neutro tem 220 volts, poderia ser linha a linha, dependendo da instalação, mas sempre no diagrama de comando nós temos duas fases, fase ou neutro. E tudo que, quando a gente formar um caminho fechado entre fase e neutro, quem tiver no caminho aqui vai ser alimentado. Por exemplo, o K1, quando essas duas chaves fecharem, elas vão passar a ser curtos-circuitos. Essa tensão que aparece neste terminal, nesta linha, vai aparecer em cima da bobina do contator. Ou seja, ligou essas duas chaves, o 220 aparece aqui em cima da bobina. E a gente diz que a bobina foi energizada. Isso porque fechou um caminho aqui de corrente entre fase e neutro para alimentar esta bobina. E voltando à lógica E, é uma lógica clássica. Essa bobina vai ser energizada, ou seja, vai existir um caminho fechado entre fase e neutro quando esta chave e esta estiverem ligadas. Essa é a lógica clássica, lógica E. Temos a lógica O. Esta bobina será energizada quando esta chave ou esta for ligada. E aí sim nós temos um caminho fechado energizando esta bobina. Nós temos a lógica de selo, considerando esse diagrama aqui. Essa daqui é uma chave do tipo retorno por mola, chave tipo campainha. Se eu apertar essa chave, eu fecho um caminho e energiza a bobina aqui deste contator K1. No entanto, a hora que eu tirar o dedo, essa chave volta para a posição normalmente aberta. Ou seja, o contator só fica ligado quando alguém tiver com o dedo ali na botoeira. Para evitar que isso aconteça, a gente coloca o contato de selo, exatamente aqui em paralelo com a chave. E este contato é feito com um dos contatos auxiliares do próprio contator K1. Analisando agora este diagrama, no momento que eu apertar este botão, que ainda é do tipo campainha, aqui eu formo um caminho fechado, esse contator se energiza, ele liga, consequentemente ele muda esse contato para NF, e aí a hora que eu tirar o dedo, o contator continua ligado por este caminho aqui. Isso é um contato de selo. Utilizando o próprio contato auxiliar do dispositivo que você está ligando, você consegue manter ele ligado. Agora sim eu posso tirar o dedo à vontade, que o contator continua ligado. Isso é bem rápido, né? Você colocou o dedo, já passa a corrente, já liga isso. Você pode tirar o dedo normalmente, apertar e tirar o dedo como uma campainha, já garante que isso esteja ligado. E já abro um parênteses aqui da importância de a gente sempre ligar um motor ou alguma coisa com botões que são do tipo campainha. E o motivo disso é o seguinte: você apertar um botão que é do tipo campainha, por um momento ele vai ficar um circuito fechado, quando você tirar o dedo ele volta para o circuito aberto.
Se acontecer alguma coisa lá no diagrama de força, que o motor apresentar um curto-circuito, uma sobrecarga e o sistema de proteção atuar, ele vai desligar todo mundo no caminho. No entanto, se essa chave aqui fosse do tipo interruptor, ela continuasse ligada, assim que o sistema voltasse ao normal, eu já teria um caminho fechado aqui para ligar novamente o motor ou a carga. Isso é uma situação ruim. Você quer ligar ela somente quando você realmente apertar o botão. Esse é um dos motivos da gente usar a chave do tipo campanha para ligar alguma coisa. Aconteceu um sistema de proteção, o estado natural dela é normalmente aberto. Não vai existir um caminho já fechado quando atuar um equipamento de proteção lá no diagrama de força, abrir todo mundo, você não tem um caminho fechado. Alguém tem que ir lá e apertar o botão liga novamente. Temos a lógica desliga. Voltando ao diagrama anterior, nós temos que se nós apertarmos esse botão, vai formar um caminho que por sua vez vai ligar o contato de selo e vai manter esse contator ligado. E a situação agora não se desliga mais. Se eu apertar isso daqui, nada vai acontecer, porque o caminho já está fechado por aqui. Para inserir a lógica de desliga, a gente coloca uma chave em série com todo o que a gente quer desligar, do tipo NF, também do tipo botão retorno por mola. Agora sim, quando eu apertar este botão, já vai ter um caminho por aqui, que consequentemente vai selar o contator K1. E a hora que eu quiser desligar, basta apertar neste botão S2, que é do tipo por mola também. Quando eu apertar, ele abre, interrompe aqui a passagem de corrente, abre isso daqui, e o circuito volta ao seu estado natural para ser ligado novamente. Mesma coisa, o botão desliga também é sempre do tipo retorno por mola, que você quer que interrompa aqui o funcionamento somente quando apertar o botão. Aqui termina este vídeo.